Na tropa é o Penedo, mas o meu nome é José Vicente Penedo. O local, a data e o local de nascimento? Ora, nasci 1/1/1948 e natural da freguesia de Lardosa e concelho de Castelo Branco e distrito de Castelo Branco. Vamos falar agora um pouco do contexto do antigo combatente. Com quem vivia antes de ser mobilizado para a tropa? Eu vivia sozinho, estava cá em Lisboa e trabalhava. Não vivia com os seus pais? Não, só visitava de vez em quando. E disse que estava em Lisboa e trabalhava. Qual era a ocupação e a profissão? Na construção civil. Muito bem. E estudou? Fiz a 4ª classe. Teve alguma ocupação ou profissão antes de ser mobilizado? Sim, tive ocupação. Não, tive na profissão. Nessa profissão de Ferradora e enceradora. Muito bem. Para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Fui para Angola. Ora, isto foi no ano de 71. Muito bem. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Epá, não sei, já não me lembro bem o dia, mas eu sei que assentei praça a 8 de agosto, na CK3 em Elvas, a 8 de agosto de 71. Depois fizemos a recruta, fiz a especialidade no R6 no Porto e nesse dia que acabou a especialidade, não sei já agora quanto tempo é que foi. Qual era a especialidade? Condutor auto. Portanto, não se lembra do dia? Não, o dia sinceramente não. Foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Toda a minha companhia, pelotão e tudo, éramos 4 companhias, fomos todos mobilizados. Mas eram do seu local de residência? Não, alguns mais perto de mim, da minha terra era só eu. Mas ali algures, Castelo Branco, Alcaíns, havia vários. E eram de vários sítios do país. Muito bem. Agora vamos falar das vivências durante a guerra. Durante a guerra, mas ainda cá, que tipo de treino militar recebeu antes de partir e aonde? Ora bem, além da recruta e especialidade, fui incorporar uma companhia de caçadores, que era a 2678, na Autónoma da Madeira. E como é que foi a viagem para a colónia nessa altura, não é? O embarque, se foi de avião, se foi de barco? Não fui de barco. Foi de barco? Também daqui fui de barco para a Madeira. Pronto, o embarque, neste caso, qual é que foi o teatro de guerra? O teatro de guerra era Angola. Pronto, o embarque para Angola, quanto tempo durou e como é que decorreu a viagem? A viagem, eu não me senti mal, mas houve colegas meus que sentiam. Mas foi de barco? Sim, de barco, no Pátria, no paquete Pátria. E quanto tempo é que demorou? Não me lembro já bem, mas acho que foi cerca de 9, acho que nos chegou aos 10 dias, 9 dias, salvo ver. Ok, e foi uma viagem conturbada? Não houve assim nada de anormal. Para além de alguns enjoos, mas do resto tudo dentro do normal. Em que quartel, quando lá chegou, em que quartel e base ficou? Ora bem, eu não me lembro como é que se chamava o nome do quartel, eu sei, aquele era um acampamento militar. Fomos dali do barco, fomos encaminhados para o Grafanil, que era o centro de onde toda a tropa chegava normalmente, quando chegava a Luanda, e dali depois tivemos ali 2, 3 dias, e dali depois as companhias eram distribuídas para várias zonas do lado de Angola. Nós fomos deslocados para o leste de Angola, uma povoação chamada Lewa, que era a cerca de 60 km da antiga cidade de Luso. Muito bem. E ficou junto com alguns homens da sua terra, lá da zona? Não, ali não contactei lá ninguém. Quer dizer, assim civis, não é? Estou a falar de militares, ficou junto com outros homens da sua terra. Militares, tenho uma história que minha companhia esteve naquela zona 16 meses e depois fui uma companhia render a gente ao fim dos 16 para a gente mudar do leste para o norte. E nessa companhia vinha um primo meu de sangue, direto. Coincidência. E que funções é que ocupou quando lá esteve? Como condutor. Condutor do quê?
condutor de vários veículos. Tive um Unimog, não me lembro o número, que era o Unimog grande a gasolina, distribuído. Logo ao fim de uns dias fomos deslocados, acho que foi logo no dia a seguir, fomos deslocados por um destacamento, um pelotão. Eu incorporei esse pelotão, que era o quarto. Fomos deslocados para um destacamento que era a 30 km da sede da companhia, que era Chafinda. E aí estive a fazer o serviço de condutor. Depois fomos rendidos, era para sermos rendidos ao fim de 20 dias, mas quando nos foram render, só havia uma barrilhete e levava, a barrilhete ia carregada de genes para 30 dias e 30 homens empoleirados lá em cima. Logo ali a uns, acho que não chegou a 20 km que saíram da companhia, arrebentou uma mina. Isso em zona 100%? Sim, era zona 100%. E morreu um grande amigo meu, que era o mecânico, o cabo Benigo Gomes Soeiro. Mas assistiu? Não, eu não assisti, eu estava à espera que me fossem render. Aquilo que eu sei, o que se passou, até tenho uma fotografia ali, foi o que os meus colegas me transmitiram. Que ainda lá fui visitar, lá, ele esteve lá na capela há um mês, à espera até depois de virem para a metrópole, né? Quanto tempo esteve mobilizado e se foi sempre no mesmo local? Não, nunca foi sempre no mesmo local. Estive 16 meses, ia no leste, depois fomos... essa companhia nova foi-nos render, vinham e foram diretamente aqui do continente, e nós depois andámos cerca de 1.800 km para o norte. Estávamos no leste, a 300 km da Teixeira de Sousa, que era a fronteira com a Zâmbia, e fomos deslocados para, mesmo para a beira do Rio Zaire. Aliás, nós estávamos mesmo à beira do rio, mas íamos abastecer de géneros lá, que era a 80 km. O Rio Zaire, do outro lado era o Congo, do antigo Mobutu, do ditador Mobutu. E quanto tempo é que teve mobilizado, desde que chegou até esse? Eu não sei se depois no hospital continuei mobilizado, mas pronto, eu só passei à reforma, acho que foi, quando eu fui à junta, em fevereiro de 73. E como é que foi a adaptação? Tentar perceber o contato com o diferente território, a paisagem, a biodiversidade, o clima, as línguas, a cultura? Um bocadinho difícil, mas lá tentávamos entender-nos. O clima no leste, além de ser uma zona que não era ataques frequentemente, mas eram caminhos de areia, que nós não picávamos nada, não tínhamos ordem. Picar, que era ver se havia minas, ia fazer picada de 30 km. Colegas meus, os mais antigos que a gente foi render, disseram-me: pá, tu, quando puderes livrar de passar no trilho, que é no sítio das rodas, livra-te, porque aí é que eles montam nas minas. Ataques, nunca fui assim muito coisa, uns sustos, né? Esporádicos, que atacavam e depois desapareciam, mas passei noites estressantes, que sabia que ia para aquela picada no outro dia. E eu pensava, será a última noite da minha vida. E o clima? Chovia, fazia sol? Aí o clima era ameno. A temperatura não era muito elevada, só de noite é que pronto, era aquela umidade que chamava-se o cacimbo. No norte era pior. No norte era dias inteirinhos sem se ver o sol, que apanhávamos, e nem se conseguia respirar. E as línguas? Teve contato com as línguas e com as culturas de lá? Há sempre uma maneira. Havia sempre aqueles nativos que mais se aproximavam da gente e alguns, coitados, viviam com dificuldade, sempre na esperança de a gente lhe dar alguma coisa de comer, não é? A gente adaptava, eles próprios adaptavam-se à nossa língua. Ok. Mas aquilo há várias línguas, algumas palavras eu depois ainda aprendia, não é? Mas pronto, era o essencial só para comunicar. Como era a vivência cotidiana no quartel? Os horários, a rotina, a divisão de tarefas? Correndo tudo dentro do normal, que não houvesse nada de alteração de última hora, era o almoço, o jantar, e eu, além de ser condutor, por norma o condutor não faz reforço,
mas como a minha companhia esteve a maioria destacada, era uma companhia de quatro pelotões, cada pelotão tem cerca de 30 homens, chegou a estar um no Chafinda, outro no Bussaco, outro destacado para Teixeira de Sousa. Então passavam pouco tempo no quartel. Em conjunto todos era raro. Era raro Porque o quê? aquela zona era uma povoaçãozinha, tinha um campo de bola e tudo. O que é que aquilo foi? Dali partiam operações especiais. Está a perceber? Era um centro, iam para lá o comando general e dali helicópteros e tudo, vinham comandos do outro lado e paraquedistas que iam dali ao objetivo a atacar o acortelamento dos movimentos. Tinham. E a divisão de tarefas dentro do quartel? A divisão de tarefas era constante. Pronto, eu como era condutor, nunca fazia faxinas de cozinha nem nada, porque eu tinha a viatura para cuidar. O condutor é que me dava o óleo, a mecânica era com o mecânico, mas me dava o óleo, zelar pela viatura, limpá-la o mais possível, e eu é que era responsável. Se o motor gripasse com falta de óleo, eu é que tinha que zelar por ela, não era? E os horários? Tipo acordar, tomar um pequeno almoço, almoçar, jantar? Acordar, acho que era às 7 horas, só era, às 6h30, era assim uma coisa. Porque no leste, em Angola, o sol nasce muito cedo e passa 5h30 da manhã, mas quando é 5h30, 6 horas, desaparece. E como é que contatavam com a família em Portugal? Através de aerogramas, que era o Serviço Postal Militar, como é que é? O SPN. É, SPN, pois. Serviço Postal Militar. E deixou namorada ou esposa em Portugal antes de ir? Deixei a namorada. E correspondiam-se? Sim. E teve madrinha de guerra? Tive, como tive na Madeira. E como é que isso funcionava? Através ela chegava-me a mandar revistas, caprichos, para a gente ler, e a gente ligava, escrevíamos para amigos também, e também escrevia para ela, como escrevia para a namorada, porque a gente, se visse os outros colegas a receber correio e nós não recebíamos, ficávamos tristes. Um bocadinho tristes, né? Correio animava-nos um bocadinho, que era um meio de comunicação que a gente tinha, né? Era assim que recebiam notícias de Portugal? A gente não pagava nada por aquilo, e através da rádio, que a gente tínhamos rádio, não era? E que notícias é que recebia de Portugal? Que? Notícias é que recebia de Portugal? Mais ou menos o essencial, não era como agora, né? Não havia televisão, não havia nada disso, para além da rádio, eram as notícias que iam contando, como é que a família ia, como é que não ia, aquelas notícias assim. E como é que era a vossa alimentação lá? Como é que era o acesso à água? Se caçavam, se pescavam? A água era uma tortura. A água é imprópria. Nós no destacamento de Chafinda estávamos à beira das quedas do rio Luena. Aí íamos abastecer de água para fazer o comer do rio. Era fervida, pronto, e era para cozinhar. E para beber, havia ali uma fonte, algures fora do arame farpado, que a gente ia lá pescar. Tínhamos uns compromissos para meter no próprio cantil, para desinfetar. E no quartel tivemos uma história muito estressante. Desapareceu um nativo lá numa sanzola, deram lá por falta dele, depois havia lá o que a gente cá chama a junta de freguesia, lá os presidentes, lá é o SOBA. Eles foram ter lá com o meu comandante se a gente tinha raptado ou, portanto, prendido alguém. Dali, nada. Ou se alguém tinha dado algum tiro, nada. Ele não aparecia e o que é que acontece? A pessoa vai aparecer mais tarde. Ali havia uma estação de comboio, era a linha do comboio do leste. E havia um depósito de água na estação, como há cá. E aquela água era captada lá numa lagoazinha, algures, que vinha para aquele depósito, que abastecia a máquina do comboio e abastecia a povoação. E a gente bebia água dali. E quando mais tarde se vem descobrir que essa tal pessoa já estava a diluir na água naquela lagoa.
E a gente até dizia, epá, já bebi água, sumo de uma pessoa e olha cá estou. A água era muito imprópria, era o pior que a gente lá tinha. E caçavam e pescavam? Ora bem, caçar, com ordem do comandante, só voluntário. O comandante não proibia, mas dizia, pá, vocês vão, e um grupo, para montar a segurança, vocês vão, mas não é obrigado a ir. A malta gostava de ir para comer melhor, não era? E chegasse apanhámos algumas cabras de mato e ainda me lembro bem no dia que eu tive o acidente e foram-me levar bife, já eu estava na maca, estava cheio de dores, e disse, pá, não quero comer nada. Bife, burro de mato. E pescavam? Ali, rio, para pescar ali, não, mas lá no Chefinda chegámos a pescar. E quem é que cozinhava no quartel? Havia uma pessoa que teve uma preparação para cozinheiro e cozinhava a gente. E tinham assistência médica no quartel? Como é que funcionava? Tínhamos uma enfermaria, um forreal enfermeiro e cabos enfermeiros, que, portanto, o forreal normalmente só ia para a mata se fosse uma operação a nível de companhia, que era pelo menos 2 pelotões, e tinha que ir o comandante da companhia, mas por norma o forreal ficava no quartel e havia os cabos enfermeiros. Cada pelotão, quando saía para uma operação, levava sempre um enfermeiro. Um radiotelegrafista, para podermos comunicar. Quando foi ferido, foi socorrido e evacuado? Quando foi ferido, não é? Foi socorrido e evacuado por alguma enfermeira paraquedista? Não. Foi por... Eu fui de acidente de aviação, ia buscar água para beber e o Unimog virou e ficou-me em cima das costas. E quem me socorreu foi os meus próprios colegas a quem eu ia dar passagem. E aí, pronto, a gente o quer é ajudar na altura, porque via a pessoa a sofrer. E logo aí eu fiquei com o volante em cima das costas. Depois estava lá outra a gritar de baixo, retiraram-me. O Unimog virou e eu fiquei do lado deles. Eu fui logo, calhou, ia ser o primeiro. E depois, quando me tiraram a mim, foram tirar o outro, que estava ali, só apanhou umas escoriações. Ora, eu já estava com a coluna fraturada, com certeza. Pegam-me debaixo dos braços e arrastam-me na areia. Aquilo era um piso de areia. Está a ver como é? Dali, naquela zona do norte de Angola, não iam helicópteros a evacuar feridos, porque os helicópteros estavam deslocados para a zona da areia, que era das minas, que era no leste e vários sítios de Angola. Até as enfermeiras paraquedistas estavam aonde? Ali na minha zona não estava. Eu dali estive desde das 5 horas, mais ou menos, quando tive o acidente, logo ao fim de um bocadinho, face da noite, e o comando militar era como é que se chama, no São Salvador do Congo. E aquilo ficava a uns quilómetros ainda grandes. Ali já só iam aquelas diosas, as avionetas, e elas de noite não aterravam. Portanto, levaram-me para o quartel, tive socorrido numa maca até o outro dia às 6 da manhã. Às 6 da manhã levam-me na maca, no Unimog, para a pista, mesmo mais ou menos às 6 da manhã, a avioneta, 6h30, estava a aterrar, numa pista térrea, está a perceber? E dali fui para São Salvador do Congo. Lá era um hospital... E foi alguma vez acompanhar, nunca lidou então com a enfermeira paraquedista nenhuma? Não. Lidei, mas foi, já vamos lá ver, fui na deslocação, na translação do hospital de Luanda para Portugal. O quê? O que é que aconteceu? Foi lá uma Forriel e uma Alferes, da Força Aérea, a inteirar-se da minha situação, daquilo que era necessário para me transportarem. E assistiram-me no avião até aqui, porque eu vim no avião da Força Aérea. E esta enfermeira paraquedista? As duas eram. Fui muito bem atendido, cuidaram de mim o melhor possível, não tenho nada bem assistido. E lá, enquanto esteve lá mobilizado, como é que ocupava os vossos tempos livres? O tempo livre não era muito, mas quando
tínhamos algum tempo livre, olha, a ler alguns livros às vezes, na caserna. Não jogavam à bola? Também tínhamos lá no campo. O quê? Jogávamos bola, lá, para distrair. E como é que passavam os feriados e as festas? O Natal, a Páscoa, os aniversários? Ali não havia feriado, nem coisa. Lá podiam fazer uma comida um bocadinho melhor, não é? Quando? Assim pelas festas, Páscoa ou Natal. Havia sempre o dito bacalhau e tal. E era animado, na medida do possível? Pois, não podíamos ter ali festa, porque não. Estavam sempre em alerta? Sempre alerta. Mesmo dentro da povoação, estávamos a ver um filme e atacaram-nos, mandaram uma morteirada para a frente do edifício que nós estávamos. Um morteiro mesmo ali. E mandaram umas rajadas e a gente ficou em alvoroço. Estávamos a ver o cinema, não estávamos com a arma ali ao pé, os atiradores que lá estavam tinham arma. Mas eu tinha vindo, para aí 15, 20 metros, de um outro lado para o outro, não trouxe a arma, estava dentro da povoação. E depois no outro dia, a gente foi para os abrigos toda a noite, ficamos em alerta toda a noite, e eles nunca mais atacaram, foi só para atacar psicologicamente, está a perceber? Depois no outro dia, deslocamos do lado que vem a morteirada, e fomos lá à aldeia, e eles estiveram lá, vocês não dizem nada que a gente teve aqui, que eles tinham que lhe dar comida, eles obrigavam-nos, a povoação, a dar-lhes comida a eles, e para não dizerem nada. Porque aquilo havia sempre alguém que até conhecia ali o ambiente da gente e sabia que nós estávamos lá no cinema. E disseram-lhes a eles, a gente vai pôr eles em alvoroço. Ora, se a morteirada aqui em cima do telhado, aquilo seria pior. Mas eles também não estavam para atacar mesmo, porque o que eles fizeram, se quisesse, matavam muita gente. Porque depois muita gente que estava lá dentro a fugir, sabe o que é a porta de um cinema? Era um cinema que estava em construção. E ficou parado na altura, passou a ser caserna de militares. Ora, todos assim pela mesma porta, eles lá do outro lado que tinha uma pista, uma metralhadora limpava na gente todos. Eu por acaso ainda tive o raciocínio de dizer para um colega meu, espera aí, como aquilo andava em obras, tinha ali um monte de sacos de cimento. Deixa a gente ficar aqui um bocadinho para ver se isto não há mais barulho. E a partir do momento que já todos tinham ido e ninguém atacou, a gente depois pirou-se. Mas aquilo é uma ânsia até a gente chegar ao pé da arma. E como é que eram os contactos? Vocês estavam no quartel e como é que contactavam com as populações locais? Íamos ao encontro, fazíamos muitas vezes visitas chamava-se a guerra psíquica, que era, portanto, ia um enfermeiro, levávamos medicamentos. Iam aonde? Íamos às aldeias ali mais próximas, bastante desviadas até do quartel. Iam a fazer o quê? Íamos chamava-se, vamos para a psíquica, que era visitar as povoações. E o que é que faziam? Estava tudo bem, se eles lá iam, se eles, os movimentos lhe faziam mal, e se alguém estava doente precisava de algum medicamento, e pronto, assim, que era para a gente mostrar que também, que estávamos ali por bem, não por mal, está a perceber? Que aquela guerra subversiva era muito falsa. Não é como esta agora, que é uma guerra eletrónica e agora mandas tu e depois mando eu, não é? Porque eles tinham a vantagem, conheciam o terreno, eles emboscavam-se no meio da mata. A gente ia a passar, não sabia que eles estavam lá. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Havia até civis, naquela povoação havia muitos civis, havia cafés, a gente, havia lá industriais, pessoas que tinham pedreiras. Mas eram portugueses? Eram portugueses. Toda aquela gente branca que estava lá era portuguesa. Podia haver um ou outro estrangeiro, mas raro. E quais foram as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia, de uma forma geral? Mais a comida nem tanto, mas mais a água. A água, aquilo, era muito complicado. E a parte psicológica? A psicológica nem se fala. E no Norte, embora tivesse também zona de 100% operacional, porque eu fui ferido em serviço, de campanha, porque quem fosse ferido em serviço, em zona de 100% operacional, que estava perto da fronteira do Congo, foi onde tinha arrebentado a guerra no princípio. E naquele momento estava mais sossegada, está a perceber? Nem se falava em minas nem nada. Mas a gente estava sempre alerta, não é? E aí
a coisa já era mais sossegada, mas no leste, cada vez que a gente ia para a picada, que era tudo zonas de areia, era um perigo. A areia esconde muita coisa, não é fácil para eles montar minas. Ainda esse meu colega morreu, ainda houve uns colegas meus que ficaram, um ficou sem uma perna também. Mas morreu. assistiu a alguma coisa assim? Diretamente, não. Só que eu assisti diretamente com o colega meu, fui vê-lo depois ao hospital e vi-o lá, tinha cortado por aqui, assim com a perna no ar. Mas eu não sei o que é que se passou com ele, que ele depois faleceu. Que era madeirense. E como é que viveu a sua participação na guerra, de uma forma geral? Sempre mas uma maneira estressante e um bocadinho revoltado. Eu nunca fui político, mas ao fim de lá estar, confrontei-me com a realidade. Que em certas alturas era um bocadinho revoltante o que a gente estava ali a fazer. Não estamos ali a fazer nada. Aquilo era deles. Porque muitos civis ainda se davam no luxo de nos maltratar em palavras que a tropa é que lhes estava a estragar a vida. Para não lhes deixar fazer o que eles queriam. Já percebeu? Existem outras memórias ou histórias que gostasse de partilhar, que lembre-se assim de repente? Alguma história assim caricata? Ou... a história caricata é esta. Qualquer coisa que acontece entre nós todos, aquilo é uma solidariedade, imagina-te, nem lhe passa para a cabeça. Qualquer coisa que aconteça de mal a um colega, todos nós ficamos a sofrer. E sempre, mais tarde, arrebentou outra mina nessa picada, de uns colegas meus que vinham regressar para o quartel, vinham de uma operação. Eu aí não assisti, mas depois fui ao local, que ainda lá estava, ainda vi o carro, a mina que arrebentou, o meu colega que ia a conduzir, arrebentou na roda de trás, de onde acho que morreram, foi o que me disseram, que morreram 8 africanos, tínhamos dado boleia, e um colega meu, madeirense, também fui evacuado, do qual depois acho que lhe afetou o baço. Atacaram. E aquilo era movimentos estressantes. Cada dia que a gente saía para a picada, ou ir à lenha, ou qualquer coisa, que a gente fazia ou comer a lenha, era sempre... A gente estava sempre com a cabeça. Eu desde que fui para a tropa nunca dormi mais uma noite inteira, ainda hoje não. E o regresso depois? Quando é que voltou a Portugal, o ano? Lembra-se? Eu regressei, eu lembro-me o dia, eles até no processo têm lá dia 7 de setembro de 71, não de 73. Não. Eu fiquei ferido em 71. Eu assentei praça, ora, eu sou de 69, assentei praça em 70. Não, assentei praça em 69, assim é que é. Estive lá 70 e depois fiquei ferido em setembro de 71. Dia 6 de setembro. Mas no processo, como eu dei entrada no hospital só no outro dia de manhã, está no processo 7 de setembro de 71. E quando regressou a Portugal, conseguiu logo arranjar emprego? Ou chegou e foi para o hospital militar? Até estive no hospital só para começar 7 meses de cama. Que hospital é que teve? Estive no anexo em Campo Lido. Teve quanto tempo? 7 meses de cama. E depois? Depois dali, ora, isso foi em 71, a seguir à Páscoa de 72, fui para o Alcoitão fazer a reabilitação, onde estive 10 meses. A minha situação, a minha paralisia é espástica e tenho muita espasticidade nas pernas. E uma lesão é um bocado alta, eu não consegui muito fazer marcha de aparelhos, porque a espasticidade é tão grande que a perna esquerda passa para cima da direita. E quando eu chegava a estar descontraído, ainda fiz umas marchazinhas lá dentro da enfermaria de aparelhos. Mas chegou uma altura, quando eu estava descontraído para poder, estava cansado. Então pronto, depois quando fui à junta, acabei por abandonar os aparelhos. Mas fiz sempre uma vida... E como é que arranjou, conseguiu encontrar emprego? Emprego eu não procurei, mas é assim, ali o lar militar,
na altura, estava equipado de um laboratório de fotografia, encadernação, também havia, tipografia e relojoaria, onde trabalhava o meu colega Borges, que ele tirou o curso por correspondência, veio para ali um dia antes do lar ser inaugurado, e quando eu cheguei ali em 73, no dia a seguir de lá chegar, o seu diretor, Nelson de Figueiredo, que era um urologista muito bom, boa pessoa, chamou-me lá acima para me conhecer e disse-me: rapaz, aqui ninguém é obrigado a trabalhar. Mas o senhor foi viver para o lar? Fui viver para o lar. Não, fui à junta. E depois disse: Sr. doutor, para onde é que me vai mandar? É pá, vais para casa. Para casa. Eu não tenho condições na casa dos meus pais para me desenrascar lá, nem na casa de banho tenho nem nada. Então queres ir para o lar? Mas eu estava já informado que o lar já existia e que havia vagas. Ele parou para que me disse: então queres ir para o lar? Quero. E quando vim para aqui, até foi uma coisa engraçada, que a primeira vez que eu venho cá abaixo, reconheço a zona, que eu conhecia isto, trabalhei aqui, na Construção Civil ainda, e disse: estou aqui na Quinta das Mouras. Passava o elétrico na Alameda, lá embaixo ainda. Isto foi em 73, fevereiro de 73. Estive ali até 86. A fazer o quê? Aprendi a relojoeiro com esse meu colega e vinha para ali tudo. Estive ali até 86, depois conheci hoje a minha esposa e pronto, organizei. Mas ela trabalhava no lar? Não, trabalhou lá, aliás. Ela ficou viúva até na altura que eu estava já ali, e ela, após ficar viúva, estava grávida, e deram-lhe ali trabalho temporário até ela ter o bebê. E depois até lhe ofereceram para trabalhar ali. Mas ela, como tinha concorrido para o Ministério da Educação, quando a escola aqui do Lumiar, a secundária, abriu, ela foi integrada ali logo na altura. E de onde trabalhou até reformar-se. Então e o senhor tirou esse curso lá e depois trabalhou mais em algum sítio? O curso, eu aprendi. Não, eu aprendi, mas nunca tirei curso. O meu colega é que tirou o curso. E não trabalhei num lado qualquer, que não quis. Que tanto a mim como ao meu colega, a reguladora, que era ali perto do cemitério de Benfica, que tinha a representação, o senhor que estava lá, o relojoeiro, já estava com uma certa idade, estava com falta de vista, e convidaram-nos para um de nós para lá ir. Eu, como ainda não estava casado, que estava ali a viver, tínhamos muito trabalho ali. Eu deslocar-me do propósito para ir para o cemitério de Benfica, de carro todos os dias, ir e vir, e o tanto trânsito não justificava. E como tinha ali muito trabalho, não quis estar a abandonar aquilo. O meu colega, como a senhora dele trabalhava na cozinha, e ele vinha para ali todos os dias, também estava-lhe a gostar, ir de um lado e depois vir para aqui outra vez, né? Deslocar-se bem e vir para aqui. Trabalho nunca nos faltou. Agora, ainda hoje, ainda há alguma coisa para fazer, é que eu estou a ficar velho, né? Mas o meu colega é que está pior do que eu, está com Alzheimer. E que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família? Deixa muito sofrimento. Minha mãe sofreu muito com isso. Tenho uma história, quando eu tinha 13 anos, já a guerra tinha começado em Angola, e um dia a minha avó chegou lá a casa, eu estava lá deitado em cima de uma arca, e a minha avó disse-me assim: filho, estás um homem com 13 anos, e eu recordo-me de dizer isto para ela: vó, estou a criar um corpo para a guerra. E ela diz-me assim: não, filho, quando tu para lá fores, isso já acabou. Infelizmente não. Fui, aconteceu-me o que aconteceu, e a minha avó ainda cá estava viva quando eu vim. Vim-me de cadeira de rodas. E ela chorou a dizer-me: filho, tu tinhas razão. Esta nunca me esquece. Agora uma reflexão pessoal. Como considera a guerra a experiência? Como é que considera a experiência vivida na guerra colonial? A experiência? É uma experiência que
não há uma solidariedade tão grande entre amigos como na tropa. Aquilo é um por um e um por todos. Muita gente, esta sociedade de hoje, esta juventude, está a esquecer um bocadinho o que os antigos sofreram. E tenho pena, porque, embora eu não fosse político, mas tudo isto contribuiu para que os militares se revoltassem e derrubassem o regime. E muita gente hoje está a ir em conversa de grandes movimentos que não dizem nada à democracia. Isto é pena. Não sabem o que é que custa a liberdade. Então, que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Pensem bem e não se esqueçam que eles hoje vão para a tropa se quiserem. No meu tempo, era obrigado a ir. Porque se eu fugisse, estava em contraordenação. Não podia cá pôr os pés no país com aquele regime. E agora, os jovens não sabem, não estão a saber dar o valor. Exigem tudo, vêm coisas fáceis, mas nada é fácil. E o que é hoje, amanhã pode não ser. E acho que a juventude está a descuidar muito isso. Porque... Mas cá também tem a ver com a educação que estão a receber. Não sei. Eu acho que os pais não os ensinam para mal, mas... eu acho que eu sou apologista da liberdade, mas com responsabilidade. Porque se temos direitos, também temos deveres. E nunca podemos... a minha liberdade acaba quando eu tiver a liberdade do outro. Porque todos têm direito a opinar no que for, mas dentro de certos regulamentos. Agora, acho que agora, mesmo na escola, era um bocadinho duro como os professores agiam com a gente. Também não concordei com muita coisa, mas se calhar até certas pessoas faziam-lhe bem, porque isto hoje, um professor numa aula é uma vítima, a qualquer momento. Então, como é que gostaria de ser recordado no meio disto tudo? Eu não gosto de ser recordado como herói, nada disso. O meu caminho que eu trilhei, graças a Deus, com seriedade. Por onde passo, não tenho problema de mostrar a minha cara. E pronto, se eu soubesse o que me ia acontecer, se calhar até tinha-me pirado. Mas pronto, foi o que foi e pronto. Tenho orgulho e olha, pelo menos que esta juventude não deite fora aquilo que lhes foi entregue. Não sei se gostaria de acrescentar algo ao que já foi perguntado. O que eu queria acrescentar mais é que tudo isto foi bonito, mas agora na altura do campeonato da nossa idade, estamos a caminho dos 80 anos, estamos a ser muito esquecidos e muito esquecidos a nível de saúde, de tudo, da assistência de material ortopédico, tudo. Isto agora, há colegas meus, como sabem, que estão anos à espera de uma prótese de uma perna. Isto não se admite, Outros artigos que a gente precisa de apoio demoram um tempo eterno. Acho que estão desejosos que a gente morra, com certeza, não sei.